Mais uma edição do podcast Arandu e mais uma vez também falando sobre temas importantes que a gente vem discutindo, vem destacando nessas primeiras edições do podcast. E como não poderia ser diferente, hoje a gente vai chamar e convidar uma pessoa que tem uma relevância muito grande na sociedade, pelo que representa a instituição, pelo que representa o seu nome, enfim, que é o presidente da UAB, Foz do Iguaçu, Vitor Hugo Nachtigal, e é muita honra para a gente recebê-lo aqui com os nossos companheiros de podcast, Josina, Joel de Lima, falar um pouquinho sobre a UAB, principalmente sobre o papel da UAB, a importância que a UAB tem dentro da sociedade. É um prazer recebê-lo, presidente. O prazer é meu, muito obrigado. Estamos aí para conversar, explicar um pouco, falar sobre a ordem, que às vezes é um pouco desconhecido seu papel, né? Porque nós temos papéis institucionais, temos papéis que exercemos frente aos advogados e também, e principalmente, a meu sentir, perante a sociedade, a cidadania. Eu acho que isso é importante, né? A gente saber entender um pouquinho dos bastidores, daquele conceito que representa a UAB para a sociedade, principalmente, porque a gente sabe que a OAB é a ordem dos advogados, enfim, representa, né, toda uma categoria, mas é muito mais do que isso, né, presidente? Sim. Mas, Luciano, se você me permite, a OAB, às vezes, para os próprios advogados, ela não é bem conhecida e não é bem entendida. Verdade, hein? É verdade. Então, por isso o desafio, acho que a importância da presença do Vitor nesse bate-papo conosco aqui, que é desmistificar para a sociedade, então, a OAB é uma cabeça bacalhau, né? Sabe que existe, mas não sabe, né, onde está e muito menos para que serve. A extensão e os próprios advogados, e a gente está vendo aqui os compromissos, né, cada vez mais advogados, o Vitor pode dar o número exato, mas já passamos de 2.000 profissionais, colegas, só em Foz do Iguaçu, na subseccional de Foz do Iguaçu, e mesmo os mais jovens às vezes não têm a OAB muito claro qual é o seu papel e qual... Inclusive aquele sentimento de pertença, né? Pô, é a minha instituição, é onde eu tenho que atuar, é onde eu, advogado, cidadão, posso fazer diferença, de repente, perante a sociedade. Acho que explorar um pouco isso, porque eu tenho acompanhado a gestão do Vitor, né? Começou o ano passado, e tenho percebido já uma mudança em algumas diretrizes. Eu acho que é isso importante, né? Levar para a sociedade essas informações. Você sabe que nós identificamos essa carência, essa dificuldade dos próprios advogados em saber o papel da OAB, ao que ela se presta, porque eles imaginavam, e muitos imaginam principalmente, que seja o órgão em que ele é obrigado a estar inscrito e a contribuir, e que exerce eventualmente a disciplina da atividade profissional, ou seja, eventualmente, ou se for a hipótese do advogado se mal portar no exercício da advocacia, ele pode vir a responder processos disciplinares perante a ordem. Então a maioria via e vê a ordem nesse sentido, e cabe a nós, a diretoria da OAB, mudar isso ou, no mínimo, ampliar o conhecimento que todos têm a respeito do papel da ordem. E neste ano nós tivemos o privilégio de entregarmos carteiras para novas advogadas e novos advogados, quase 70 novos advogados, e nós temos chamado todos eles para entregarmos carteira presencialmente no auditório da ordem, onde nós falamos sobre o papel maior que é destinado à ordem dos advogados, que é o exercício e a defesa da cidadania. Por quê? Funciona a justiça em prol do cidadão. Não funciona, o cidadão padece. Funcionam as instituições em prol da cidadania. Não funcionam, a cidadania está prejudicada. Então, não só esse aspecto de assistência ao advogado, de punição eventualmente ao advogado, de controle da vida profissional do advogado, mas e principalmente nós precisamos expandir o papel, aumentar a presença da ordem nos lugares onde ela é mais necessitada. E eu tenho visto, e Joel, me parece que você sabe muito bem e acompanha, o quanto as instituições e os governos, especialmente o federal, têm se retraído no papel de proteção e de cuidados de cidadania.
Então nós vimos a rede de proteção social reduzindo drasticamente nesses últimos anos, e nós estamos tentando, na medida do possível e com as forças que nós temos, suprir parte disso. Porque tanto as defensorias públicas deixaram de cumprir certas atribuições e por exclusivamente e unicamente não conseguirem atender realmente. Não tem condições, não tem quadro, não tem recursos para isso. E nós identificamos essas necessidades e estamos tentando supri-las na medida do possível. Vitor, você falando aí, né, do papel institucional da OAB, né, nesse momento de crise pós-golpe, eu acho que a OAB, né, ela teve um papel muito significativo no sentido de resguardar o Estado Democrático de Direito. Ela se posicionou sobre temas muito importantes e relevantes para a sociedade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, né, que quando você coloca que o papel da ordem, um deles, né, é resgatar e proteger a cidadania, e que a OAB ela tem se posicionado muito fortemente, muito contundente, né, nesses temas. Então, sim, nós participamos sempre de todas as ações voltadas ao exercício da democracia, porque veja, nós, advogados, operadores do direito e a OAB, por consequência, estamos na base de toda a sociedade, que nós vivemos num Estado democrático de direito. É esse direito que é o cimento que nos une, que estabelece as regras de convivência, as regras democráticas, todas elas. E a OAB participa de todos esses momentos. Então, por exemplo, nas eleições gerais deste ano, a OAB teve uma participação decisiva. Nós temos a nossa atribuição nas áreas de Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. Nessas regiões eleitorais, por exemplo, nós acompanhamos todos os trabalhos da Justiça Eleitoral. Nós acompanhamos. E o que acontece às vezes, me parece que algumas pessoas não conseguem entender, que nem um jogo de baralho, nem um jogo de futebol é possível sem regras. As regras estão aí para organizar essa nossa convivência. Uma eleição, por exemplo, tem regras próprias e específicas. A partir do momento que alguém atenta contra essas regras, sofre a reação do órgão de controle. Então, por vezes, há uma confusão e uma má compreensão. Não se consegue entender isso. Então, algumas pessoas falaram, olha, está ocorrendo, e até alguns advogados vieram falar comigo, doutor, a OAB vai se posicionar a respeito de censura e coisa. Aí, algumas vezes eu falei, olha, eu sou do tempo, e os mais antigos aqui sabem. Não é o meu caso, né? Não é o teu caso, Luciano, mas eu não sei se você, por acaso, assim, já leu ou lembra de uma época que existia apenas o jornal impresso e os panfletos. Sim. Aí nas campanhas, o que é que acontecia? Saía uma difamação. A pessoa está sofrendo processo de estupro, é ladrão nisso, é naquilo. Nós que advogávamos, por exemplo, no direito eleitoral da época, nós conseguimos ordem com o juiz e fazíamos o quê? Ia na banca prender jornal, ia na gráfica retirar o jornal que estava impresso, corria atrás de distribuidora. Pá. Mas isso não mudou, né, presidente? Isso não era censura, e não é censura. Mas essas agressões e invenções, elas não mudaram. O meio só. Elas se modificaram, na verdade, né? Isso. Então precisa haver uma regra, por exemplo, para o período eleitoral, para que não se prejudique um candidato em benefício de outro. Precisa existir minimamente uma regra, porque se eu entro no jogo de futebol, eu não sei que o meu gol é para lá, que existe impedimento, que chute na canela é falta. Eu chuto contra, é gol, saio comemorando. Dou uma rasteira no outro jogador, tá valendo. Não é assim. Por quê? Muitos falam que isso é o paradoxo da liberdade. Né? Qual que é o paradoxo da liberdade? A partir do momento que nós vivemos na sociedade, nós não temos o direito de fazermos tudo o que nós queremos. Tem um limite. Nós podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe. E a liberdade da sociedade é a liberdade da lei. Por quê? Estou com o meu veículo aí. Eu poderia pegar o meu veículo, o meu carro e sair dirigindo como eu quisesse? Não. Ué, mas como não? Você não é livre, não tem liberdade? Eu tenho, mas eu preciso de uma habilitação, eu preciso de uma carteira de habilitação. E por quê? Para minha
questão? Não, para a segurança do terceiro. Eu tenho que sair no trânsito sem atropelar ninguém, sem bater ninguém, então eu tenho que provar que eu tenho condições, conheço legislação de trânsito, sei operar essa máquina e vou conduzi-la com segurança. Se eu for viajar a Santa Terezinha de Itaipu, parar na polícia rodoviária, o policial vai me pedir habilitação, documento do veículo. Está em ordem? O que ele vai dizer? Boa viagem. É a liberdade que a lei me dá. Agora, se eu acho que a minha liberdade é não obedecer a nada e a ninguém, não é assim que funciona no ambiente democrático de direito. Porque aqui a lei, ela nos dá liberdade. Então, seguir a lei é a liberdade. Não fazer o que eu bem entendo a respeito de qualquer coisa não significa liberdade. Então, há uma confusão, hoje, modernamente, que eu vejo a esse respeito, que é uma espécie de libertinagem já. Qualquer coisa já gritaria do cerceamento. Mas veja, nós estamos inseridos na sociedade. É o que a professora falou. Nós temos que respeitar as regras da convivência, as regras do jogo. Então, alguns advogados perguntaram, você vai se manifestar sobre tal coisa? Eu falei, você tem a prova de tal coisa? Não tenho. Você, como advogado, sabe muito bem que não se ingressa com nenhuma ação temerária. Eu não aciono o Poder Judiciário sem prova alguma. Né? Até se me permite, um colega veio conversar comigo e eu tentando explicar para ele, olha, se houver qualquer dificuldade, a gente está aqui para atuar de forma decisiva. Tanto é que nós, na subseção, nos manifestamos por algumas vezes para a seccional, para que ela estivesse atenta para evitar abusos judiciários. A gente não é cego, nem é bonapartista de imaginar que não possa haver erros, não possa haver abuso. Sem dúvida alguma. É a eterna vigilância, nós temos que exercer o papel da OAB. E tanto é que o Paraná se manifestou ao Conselho Federal a respeito de algumas medidas judiciárias e houve a apreciação, houve manifestação do Conselho Federal a esse respeito. Agora, nós temos que aprofundar a discussão, temos que pôr a discussão em questões em perspectiva adequada, não na perspectiva emocional, mas na perspectiva racional. E aí me parece que as coisas vão voltar a entrar no seu eixo novamente. Isso quer dizer que o desafio da OAB nesse momento é maior do que, eu não vou dizer do que nunca, porque nós já tivemos outros momentos, né, em que a OAB também precisou se posicionar, momentos importantes da nossa história, em que a OAB, na defesa das liberdades, na defesa da cidadania, teve que atuar e fazendo enfrentamentos também difíceis. Mas é importante resgatar o que você coloca, de que temos que ser racionais. Porque a gente vê, como você mesmo citou, colegas participando de algumas manifestações ou se manifestando de determinada forma, que eu fico olhando e falo, gente, o que aconteceu? Onde foi que ele se perdeu? Né? Porque são coisas totalmente absurdas. E temos aí uma grande parcela da população movida mais pelo emocional do que pelo racional. E esse emocional sendo instigado, ou seja, nós num momento difícil. E aí a instituição precisa estar tranquila, forte, né, para exatamente garantir o equilíbrio e garantir o pessoal tem que entender, os Joel, princípios. Sim, né? Tem que entender que a OAB é apartidária. Nós não tomamos partido de nenhum movimento e de nenhuma corrente. Nós estamos para velar pela legalidade. A partir do momento em que nós entendemos que a legalidade não está sendo atendida, aí sim, de maneira coerente, de maneira firme e de maneira fundamentada, a OAB vai se posicionar. Mas não de maneira emocionada. Porque eu penso o seguinte, é da nossa competência comunicar a seccional, por exemplo, de intranquilidades e de inquietações que tenha ocorrido e que sejam atribuições dela, e a seccional, por sua vez, ao Conselho Federal. O que cabe a mim fazer, por exemplo, que é minha atribuição, é trabalhar, nesta época que nós vivemos, pela celeridade da jurisdição. Por quê? O que nós estamos fazendo, Joel, e eu me considero uma questão importante, primeiro é ter o diagnóstico da advocacia. Não
trabalhar no que eu acho que seria importante ou no que a diretoria acha que seria importante. Nós trabalhamos com avaliações que nós fazemos, com formulários que nós lançamos, com pesquisas que a gente faz junto aos advogados e junto à cidadania. A partir disso, nós estamos atuando. Nós temos 4 pontos que nós iremos trabalhar mais pesadamente a partir de agora, né? Porque nós estamos nesse primeiro ano, um ano ainda de muitos ajustes, de muitas atuações na esfera administrativa, ou seja, interna, de organização e de mudança, porque a OAB ela também está num ciclo de mudança. Nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós estamos passando por modificações, está aí a Justiça 4.0, que é um desafio grande que nós temos agora, e eu digo o seguinte, a Justiça Federal, por exemplo, regionalizou e especializou a atuação dos juízes. Você entra com uma ação previdenciária em Guaíra, vem para Foz do Iguaçu. Me liga o advogado de Guaíra, olha, eu estou com um problema, preciso falar com a juíza, aí porque eu tenho uma urgência indeterminada. Mas o advogado de Guaíra não é, vamos dizer, o advogado que eu represento em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha. Às vezes, Maringá, por exemplo, a competência federal de Maringá envolve 3 cidades de Santa Catarina. O presidente de Maringá, da OAB, está recebendo ligação de Santa Catarina para resolver demandas. Então, essa questão, porque toda a Justiça Federal, ela envolve 3 estados, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E eles, na medida da equalização dos trabalhos da Justiça, estão promovendo uma distribuição dinâmica, é a Justiça 4.0. E como a advocacia vai se posicionar frente a isso? Como é que a gente vai se posicionar? Eu não tenho mais como meus antecessores falar, olha, você é advogado de Guaíra, então você procura aí a Lisiane, que é presidente de Guaíra, e veja com ela. Mas ela não está em Foz do Iguaçu, que é a jurisdição para a qual veio o processo desse advogado. Então, nós estamos atendendo os nossos advogados, assim como os nossos também são atendidos fora daqui, eventualmente no tribunal, ou em outros locais. Então, a OAB também tem essa dinâmica de se adaptar a isso. O trabalho telepresencial que entrou, veio para ficar, não tem como retroceder nesse aspecto. Como que nós nos posicionaremos? Nós estamos fazendo pesquisas para saber o que os advogados pensam a respeito disso, para saber como nos posicionar, porque a nossa proposta de OAB foi advogar pela advocacia. E agora, nesta semana, nós fizemos um trabalho intenso de visitação aos poderes judiciários, aos órgãos prisionais, para a resolução de condições de trabalho de advogados. A advogada que não pôde ingressar porque foi considerado o traje inadequado, sabe? Advogado que não é recebido porque o juiz não dá expediente presencial às vezes. Questões assim que podem não parecer muito importantes, mas são muito importantes, porque a partir do momento que a dificuldade é posta, nós estamos naquela situação kafkiana das portas, né? Então, toda vez que você precisa demandar, você se depara com uma porta mais difícil, mais pesada, mais complicada para ultrapassar. E isso não pode acontecer. O advogado é indispensável, como o Joel falou, a OAB trabalhou pesadamente pelas eleições diretas, pela redemocratização do país, por momentos críticos que nós passamos, trabalhou na construção da Constituição Federal de 88, e os mais antigos aqui, que não é o nosso caso, eu me lembro, eu era estudante de Direito e houve uma conferência nacional da OAB em Foz do Iguaçu em 1994. Você estava lá, Joel? Estávamos, né? Estávamos. Só para registro, eu e o Vitor somos da primeira turma de Direito, da primeira faculdade de Direito de Foz do Iguaçu, né? Isso mesmo. Então, isso foi em 90... Cheguei em 96 aqui. Então, por isso que eu não estava lá. Eu queria perguntar aí para o Vitor, aproveitando aí, né, e puxando um pouco para a minha área, né, que sou formada em serviço social. Vitor, dentro dessa, né, readequação, dessa reorganização das frentes de trabalho da OAB, existe alguma proposição em relação a melhorar os serviços, né, e
abrir concurso, né, tensionar para abertura de concurso para as defensorias públicas, porque esses são, né, um dos principais meios, né, das populações mais vulnerabilizadas ter acesso à justiça. Essa é uma coisa. A segunda que eu gostaria de colocar é sobre a judicialização das políticas sociais, né? Então, essa questão de que o SUS não tem medicamento X, aí o usuário vai lá, ingressa, acaba que recebendo aquilo, mas que não é algo para o coletivo, né? É parcial, é individual, né? É no âmbito da própria justiça gratuita, né? Na política de assistência, que eles só tratam determinados tipos de caso, que é, né, casos voltados para a vara da família, né? Então, ou criança e adolescente. Então, eu gostaria de saber se a OAB tem, né? Sim, a OAB tem se posicionado firmemente, e aqui não vai nenhuma crítica, eu faço uma constatação. E vamos lá. O projeto político vitorioso no âmbito do Estado é um projeto liberal e liberalizante. Significa o quê? Recentemente, autorização para a venda da Copel, da nossa empresa de energia, ingresso de empresas para nas escolas, nos colégios estaduais, para a substituição de mão de obra concursada por mão de obra contratada, terceirização dentro das unidades prisionais. Entende, professora Josina? Então, o que isso tem a ver com a resposta que eu quero lhe dar? É assim, a doutora falou, como é que ficam as políticas de defensoria, de atendimento aos necessitados e tal? Dentro desta dinâmica vencedora das eleições estaduais, eu não vejo que venha a ser suprida a necessidade das defensorias, eu não vejo que venha a ser atendidas essas necessidades, porque a ideia do governo é justamente o contrário, é se retrair dessas condições. Recentemente agora esteve a nossa presidente da OAB Paraná, em Foz do Iguaçu, e nós a convidamos e a levamos para as unidades prisionais de Foz do Iguaçu, conversamos com o Diego lá, que é o diretor responsável, coordenador regional, inclusive, e nós constatamos in loco as dificuldades e talvez os problemas que virão com a terceirização de serviços dentro de unidades prisionais. Então, a ideia, me parece que política e de gestão pública hoje, não é suprir deficiências, nem carências de defensorias, nem de quadro de pessoal, nem nada disso. É o tanto quanto possível substituir por mão de obra terceirizada. Não estou dizendo aqui que é menos qualificada, ou, enfim, eu estou dizendo que é uma afronta ao modelo constitucional que está posto. Esse é um problema. Agora, relativamente à judicialização das políticas públicas, faltando em o Estado agir, naturalmente estão sendo destinados ao judiciário as demandas sobre Foz do Iguaçu, cirurgia eletiva, atendimento, fornecimento de medicamentos. Tudo isso tem sido objeto de demandas judiciais e a gente tem que ver com muito cuidado e muita cautela isso. Porque eu vejo às vezes que certas decisões, com boas intenções judiciais, desorganizam a prestação do serviço. Desorganizam fila, não permitem uma atuação técnica do órgão responsável, porque a jurisdição acaba desorganizando, essa é a palavra, toda essa prestação do serviço. Então, é um problema porque eu também me coloco no lugar da pessoa, e eu posso citar aqui exemplos, porque sou procurador do município, então vejo exemplos assim, e posso até colocar para debate, porque são questões complexas. Teve uma pessoa que precisava de uma cirurgia neurológica no cérebro, com previsão de sobrevida de 60 dias, mais ou menos. Aí eu pergunto, é direito da pessoa ter cirurgia? Sim, é direito. Ingressou judicialmente, o juiz deu liminar, a pessoa foi levada a Florianópolis, essa cirurgia custou quase R$400 mil e ele faleceu uma semana depois.
Então, R$400 mil, se eu for pensar pelo aspecto da política pública, que eu tiro das unidades básicas de atendimento. Por quê? A partir do momento que existe, por exemplo, uma estratégia saúde da família, em que as famílias são assistidas, porém tem que ter os filhos vacinados na escola, atendendo certos critérios, eu tiro clientes, eu reduzo a demanda da média e da alta complexidade de saúde. Eu também atuando com políticas de saneamento, enfim, sabe? Então, por exemplo, essa decisão do juiz que determinou essa cirurgia a esse custo alto, eu não estou dizendo que está errado, eu só estou ponderando que isso acaba complicando todo o setor. Todo o setor. E assim são vários casos, né? Mas enfim, eu percebo que muitas pessoas ou até partidos políticos têm utilizado essa estratégia de judicializar as políticas públicas. Porque todas elas, em sua maioria, estão constitucionalizadas. E se estão constitucionalizadas, são passíveis de apreciação judicial. Presidente, eu acho que dentro desse espírito que a Geusina falou, a gente tem um estigma dentro da questão da justiça brasileira de que o pobre não tem vez. Ou seja, se é pobre, se não tem recurso, não ganha a sua ação. A gente tem esse estigma. Infelizmente, isso, de certa forma, é uma realidade, por uma série de fatores. Eu acho que é mais ou menos por aí também, ou seja, por que isso acontece? E onde a OAB pode, deve ou está agindo nesse sentido para acabar com esse estigma? Luciano, eu acho que você vai concordar comigo que o sistema estatal do Brasil é burocrático. Demais. O executivo é muito burocrático, o legislativo e o judiciário também são burocráticos. É uma característica da atuação pública, das instituições públicas, da administração pública, nas suas variações, executivo, legislativo e judiciário. É necessário um técnico, alguém estudado, fez faculdade, conhece leis, conhece o sistema, para poder acionar, superar essas barreiras, essa burocracia, para botar esse sistema em movimento. Naturalmente, a pessoa que não tem tanto conhecimento, que não tem condições, às vezes, de custear um advogado para a busca de seu direito, fica à margem dessa possibilidade de proteção do Estado. Como eu falei lá no começo, nós percebemos que o Estado se retraiu nas políticas públicas. Por quê? Eu não deveria ser obrigado, eu, cidadão, a ir acionar o advogado para ter informações mais claras e acessíveis ou ter serviços básicos. Eu não deveria precisar disso, mas hoje é a realidade. Por exemplo, com o presidente da Câmara Municipal, nós fizemos um termo de cooperação técnica e ele nos dá as condições de fazermos um atendimento a pessoas carentes em áreas que não sobreponham a atuação das defensorias, por exemplo. Nós tivemos a cautela de nos reunirmos com as defensorias. Onde é que vocês atuam? A, B, C, D. Então, você sobrou muita área para a OAB atuar, né? Sobrou bastante área. Para não sobrepor, tem muita área. E aí nós instituímos esse escritório de atendimento, núcleo de cidadania, onde nós, por exemplo, prestamos informações a respeito de benefícios sociais. Por quê? É difícil para o advogado entender benefício social. Tem medida provisória que vigorou 1 mês, tem outra que vigorou 2 meses, tem lei revogada que está valendo, tem lei valendo que está revogada na prática. Então, é um emaranhado, é um cipoal de legislações, e às vezes a pessoa não sabe quanto tempo de contribuição eu já tenho. Eu posso me aposentar quando? Qual a regra que vale hoje? Eu estou com um sobrinho preso, tem direito a algum benefício? Está preso há não sei quanto tempo e aí ninguém fala nada. Isso. Então, a OAB, por exemplo, atua dentro dos presídios com advocacia pro bono, muitas vezes, para a tentativa de solução, de superlotação carcerária, de condições dos presos, dos apenados. Tudo isso é nossa preocupação. É nossa preocupação e é nossa atuação também.
Eu queria abordar outro aspecto, agora puxar para o aspecto local, que eu venho percebendo. É impressão minha, mas a OAB local está cada vez mais próxima da sociedade. Porque eu vejo isso não só em ações também, mas até nas redes sociais. Luciano, a OAB ela tem uma importância e uma força que só se tem noção quando lá se está. A OAB tem 22 cadeiras em conselhos municipais. E faltam conselhos importantes, como o Comus, por exemplo, que nós perdemos a nossa cadeira. E eu já falei que é objetivo nosso retomar essa cadeira para participar da política pública em saúde do município. Mas assim, participar, não figurar lá. Eu estive agora nesta semana passada na reunião plenária do CODEFOS. Para onde que Foz vai? Qual que é a meta de crescimento? Quais são as dificuldades? Como é que está a arrecadação do município? Como que anda? Isso é nossa preocupação da OAB. Nós temos que estar presentes. Nós estamos no Conselho Curador do Hospital Municipal. Tá bem, tá mal, o que é que pode melhorar? Como que tem que agir? Nas políticas públicas, a violência de gênero, as crianças, as pessoas com deficiência, ao idoso. Nós fizemos palestra lá junto aos idosos, junto às pessoas com deficiência, mas nós estamos presentes nisso. Então, é um objetivo nosso estarmos lá, estarmos em todos esses órgãos, mas não apenas figurando, participando, propondo. Tanto é que a gente regularmente manda documentos, solicita informações, se reúne com essas pessoas, porque o desenvolvimento econômico é uma preocupação da OAB, da cidade. O plano diretor de Foz do Iguaçu é uma preocupação da OAB, daqui. Como está a saúde financeira da prefeitura é uma preocupação da OAB. Mas existe uma distância, né, presidente? Maior. Eu falo assim, Luciano, que nós estamos vindo de um período de pandemia, em que também houve uma diferenciação a respeito de situações, muitas coisas pararam, deixaram de funcionar, enfim. Mas cabe a nós, que estamos agora, olhar para frente, de entender o nosso papel e estarmos juntos. Então, às vezes, quando nós oficiamos pela OAB solicitando informações, tem órgão que me liga. Poxa, você está se metendo... Sim. Por exemplo, para ter um exemplo, para você ter um exemplo, entrando em Foz do Iguaçu, não existe uma placa que indica a entrada da cidade. Já perceberam isso? Sim, muito. Não indica. Eu já mandei 4 ofícios solicitando que o Departamento Estadual de Rodagem indique. Porque se você vem sem o GPS, o turista vem sem o GPS, para onde que ele vai? Ele vai reto? Por quê? O município entra pelo desvio do viaduto. Você tem que entrar pelo lado, passar embaixo para entrar na cidade. E eu percebendo isso, porque isso é importante para que ordenação do trânsito não é nossa? É, eu entendo que é. Tanto é que eu já oficiei várias vezes solicitando. E a resposta é, está em análise, logo será deferido, vamos dizer assim. Até agora, nada. Mas enfim, eu já conversei com o Martini, por exemplo, do Sindicato dos Hotéis e Bares, para a gente ter algumas atuações conjuntas, porque é de interesse. Isso que eu acho muito importante, essa união de esforços, de entidades, de representantes de diversos setores, para que as coisas se construam de uma maneira diferente. Eu acho que isso é um ponto fundamental para isso, para soluções dos problemas. Mas a gente tem que entender e perceber e ver quais são os pontos de convergência, de toque. Por exemplo, com o Martini nós fizemos a primeira Night Run de Foz do Iguaçu. Um evento para entrar no calendário turístico da cidade, que vai trazer também, porque nós temos como OAB um projeto de corrida legal, que é um projeto de treinamento, de corrida, de exercício físico, de saúde, de qualidade de vida. E nós conjugamos essas questões com os interesses, por exemplo, dos Sindhotéis e também de outros órgãos, para a gente, por exemplo, com os Sindhotéis também, nas feiras de emprego deles, a OAB esteve presente, dando informações previdenciárias, trabalhistas, de direito do consumidor.
A OAB tem que dar cara, tem que estar junto. Todas essas pautas que impulsionam Foz do Iguaçu, a região, a cidadania, o direito, nós precisamos estar presentes. É a visão, é a proposta que nós apresentamos quando a nossa diretoria se propôs a disputar as eleições da OAB. É advogar pelos advogados, estar presente nos papéis da OAB que incumbem a OAB, sabe? Então, isso nós estamos tentando fazer. E cada vez mais. Então, nesse primeiro ano, ainda houve muito ajuste, houve uma fase de estruturação e tudo, mas a partir daqui vai tentar trabalhar tudo dentro do planejamento de atuação. Como advogado, Luciano, e complementando aqui, contribuindo, a OAB tem inúmeras comissões temáticas. E essa conexão que o Dr. Vitor coloca, ela acaba eu participo de 2 com afinco e acompanho algumas outras por interesse. Ela acaba se dando também via comissões, né? A UNILA, por exemplo, tem representantes participando em comissões da OAB. Então são assessores técnicos, pessoas que participam assessorando tecnicamente os debates, os trabalhos das comissões. Assim como instituições, né? Pega os conselhos, o Conselho da Mulher, você tem tanto a OAB está no Conselho da Mulher, como a mulher está no Conselho, né, da OAB. Então essa integração, né, isso acaba fortalecendo as atuações. Eu entendo que temos ainda alguns espaços para avançar, principalmente com as instituições, né, de ensino superior de Foz do Iguaçu. Temos algumas cooperações, algumas iniciativas, mas temos aí uma avenida ainda para construir, né? O que eu vejo, e é uma meia-culpa que eu faço em relação ao órgão ao qual eu pertenço, nós estamos de costas para a academia e estamos de costas para certas instituições, ou seja, não estamos voltados para ajudá-los, para fomentar. Porque o que eu percebo, Luciano, por exemplo, e você que tem várias formações, na faculdade, e eu entrego carteira de advogado todos os meses, alguns ficam lá assim, como é que vai se dar essa mágica de eu me converter de bacharel em direito em advogado? Então a nossa presidente estadual, ela disse assim, olha, eu quero uma advocacia de excelência. Primeiro colégio de presidentes do Paraná, eu quero uma advocacia de excelência. Como? Oferecer curso. Eu não posso obrigar nenhum advogado a participar de curso. Agora, nós passamos a estar dentro das faculdades. A OAB está dentro das faculdades. E nós estamos lá oferecendo, nos fazendo conhecer, oferecendo a estrutura, os cursos, as palestras, os encontros, os seminários, os debates, para que o bacharel ele tenha uma noção e comece a compreender o seu papel, e comece a compreender a profissão, e comece a se inserir, a formar seu network, as suas áreas de interesse e o seu desenvolvimento pessoal a partir disso. Então, isso é uma obrigação da OAB, de se antecipar, não apenas quando o bacharel vem lá requerer a inscrição dele, para pegar a carteira de advogado, para poder trabalhar. Antes disso já, nós temos que estar lá, juntos, trabalhando e participando da formação dessa pessoa. E o que eu percebo até foi objeto do nosso último colégio de presidentes de subseções do estado do Paraná, e foi posto na Carta de Guaíra, a deficiência ética na formação do profissional. Esse é um drama que as cadeiras de ética e disciplina profissionais não têm suprido nas faculdades. Porque eu percebo, como presidente agora, que muitas faltas éticas, elas não são por intenção, são por desconhecimento. E isso é um problema, porque o profissional, ele não vive, o profissional advogado vive do seu bom nome, vive da sua postura, do bom trabalho que faz, das soluções que entrega. E por vezes, por desconhecimento, ele acaba incorrendo em erros, toma punições, por puro desconhecimento de como fazer uma publicidade, de como se portar em relação a certas atitudes dos clientes em relação a eles. E esse é um problema. E nós precisamos de mais atenção do próprio profissional, e isso é uma coisa que a gente está tentando suprir em relação a essas questões práticas da profissão. Mas eu acho que isso também é meio geral, né? Essa questão ética, a gente vive um conflito ético, né? Muito grande no Brasil, né? No país. Mas o que preocupa, e o Dr. Vitor coloca como
preocupante, e eu recebo essa notícia com uma certa alegria, né? A informação que ele traz que é falta de formação, é falta de conhecimento, porque isso você resolve, né? Isso você faz uma gestão junto às instituições e resolve. A questão é quando a falha é por caráter mesmo, aí não tem o que fazer, né? Então essa é a preocupante, né, que eu acho que teria que fazer. Agora, Vitor, eu quero resgatar um pouco a preocupação da Geosina, e eu acho que fazer um link entre a informação que você deu dessa cooperação com a Câmara Municipal, essas iniciativas, para, de certa forma, suprir o encolhimento do Estado na questão da Defensoria Pública, e deixando claro que a Defensoria Pública é a responsabilidade do Estado, né? Então, quando o Estado encolhe, a OAB, né, tem a iniciativa de tentar ampliar ou minimamente garantir o acesso, né, à população, seja esclarecendo, informando, eventualmente até mesmo patrocinando. E, por outro lado, pegar a questão das demandas sociais. Eu entendi, né, o exemplo que você trouxe, mas você sabe que eu sou um conselhista desde sempre, né? Eu fui presidente do conselho, a OAB tinha o seu representante lá na década de 90, o Conselho da Comunidade para os Presídios, logo depois da Lei de Execução Penal, a gente pensando como que seria aí o processo de ressocialização e como que a sociedade participa desse processo, porque quando alguém vai preso vira um pária e tudo justifica maltrato, justifica a negação dos direitos humanos, justifica tudo, né? Mas não é bem assim, é uma conversa que a gente tem que fazer, conscientizar a sociedade que muitas vezes o apenado é fruto da sua negligência anterior, né? Então tem toda aí uma questão para ser debatida. Mas nas políticas públicas propriamente dito, né, como conselhista, e acompanhando a execução das políticas públicas, principalmente em Foz do Iguaçu, mas também no estado do Paraná, em algumas até a nível nacional e algumas até nas cooperações internacionais aqui, considerando a situação de Foz do Iguaçu. A população, às vezes, paga um preço que não é responsabilidade dela. E aí, de repente, estarmos mais atentos a algumas coisas. A própria gestão mesmo, né? Você falou e é uma verdade absoluta. Quando você investe na estratégia do saúde da família, vamos pegar a saúde, né, que é uma área que eu tenho um certo conhecimento. Quando você investe na estratégia da saúde da família, você garante dignidade, você trabalha na saúde, né, na proteção, na promoção, na prevenção, você mantém o cidadão, porque quando você fala em hospital e unidade básica, você está falando de doença. Ou seja, você já falhou na estratégia da saúde, né? Aí você vai corrigir a falha. Então a estratégia da saúde da família é para você garantir a saúde. É a estratégia, é onde um recurso dá mais resultado, né? É onde você investe, né? Depois você custeia, ali você investe, né? E a saúde, quando você tem um chefe do executivo que inverte a ordem, está desenhado, a roda está inventada, todo mundo entende isso, e aí chega um prefeito e bate no peito e diz que vai construir um hospital e tira o dinheiro da estratégia da saúde da família, tira o dinheiro da promoção, da proteção, da prevenção das doenças que garante a saúde e investe no hospital e falta para a saúde e ele reverte a ordem do ciclo. O cidadão paga esse preço. E não pode ser ele depois o penalizado, mas vai desestruturar o serviço, vai bagunçar o serviço. Serviço que já foi bagunçado com alguém que tomou uma decisão e essa decisão não teve consequência para quem a tomou. Entende? Só tem consequência para o cidadão, para aquele que precisa do serviço. E aí instituições como a Ordem, que tem capacidade, tem discernimento e pode intervir, inclusive, né? Eu acho que a gente deveria estar mais atento, e agora eu falo como advogado, né? Nós deveríamos estar mais atentos e ter coragem de fazer as intervenções em momentos críticos como esse, como quando alguém toma uma decisão que vai frontalmente, né, contrário à orientação, ao bom senso, ao que está desenhado, ao que é a regra, né? Porque pegando também a questão... Isso está desenhado, tem leis que determinam como é, né? O Estado democrático de direito, né, que o
o Dr. Vitor citou várias vezes, traduzindo quer dizer o seguinte: todo mundo se submete à lei. Então, é a lei, né, o cimento, que é o que, nas palavras do Dr. Vitor, é o que nos une, né, mas também nos submete, porque se alguém não se submeter, não tem... Então, você tem um sistema todo desenhado, todo organizado, inclusive legalmente definido como deve ser. Aí chega alguém, toma uma decisão na contramão, a população paga um preço, o município paga um preço, porque o custo para o município, que não deveria ser do município, compromete uma série de outras áreas, né, inclusive públicas, inclusive desenvolvimento, né, e fica por isso mesmo. E a gente não faz esse debate sério, e as instituições não atuam seriamente. Aí, uma outra questão para pôr pilha aí. Falando em proteção social, né, e o fenômeno da migração, né, principalmente, né, no golpe que teve na Venezuela, etc. Então, o Brasil viveu um processo de interiorização, né, da migração, mas assim, né, que a União ela pensou, né, lá do 15º andar e não comunicou os municípios e começou um processo de interiorização. E em Foz do Iguaçu, a gente vê que a região sul, né, a região do Porto Meira, recebeu muitos venezuelanos, né, e não veio contrapartida de recurso, né, para as políticas públicas, principalmente. Essas pessoas são indocumentadas, né, não conseguem acessar a rede de proteção social porque elas não existem, né, como a gente viu na reunião que teve né, esses dias atrás aí teve uma reunião do consulado da Argentina, né, e que criou uma série de situações que, por exemplo, uma família venezuelana não pode passar para a Argentina se tiver filhos, porque na Venezuela as crianças elas só fazem documentação a partir dos 9 anos, então elas não têm a RG e a Argentina não permite. Então, assim, toda essa população, aí, esse contingente populacional ficou à mercê da proteção social do município, independente, né, a União, assim, independente se a União enviou recurso ou não enviou recurso, né, o prefeito, né, que é a figura central aí, tem a responsabilidade, né, de atender aí e proteger da segurança social para essa população. Eu gostaria, né, colocando pilha aí, eu gostaria de... Nós tivemos uma reunião de emergência agora, semana passada, para tratar a questão da migração. Porque, em conversas com o secretário municipal da Ação Social, por exemplo, é exatamente isso. Hoje está vindo R$1 e alguma coisa por assistido para o município do governo federal. O que é isso? O que é isso? Então, nós tivemos com a nossa Comissão de Direitos Humanos, e tem pessoas ali que são especialistas, especializados nas questões migratórias, ex-alunos da UNILA, pessoas interessadas, ativistas aí de movimentos que nos ajudam nessas áreas. Nós tivemos uma reunião para definir atuações junto aos migrantes, porque a gente vê a dificuldade, como a professora disse, o migrante está aí, é responsabilidade do prefeito, do gestor, quem quer que seja, do secretário municipal, em atendê-los. Mas como? Dinheiro não se fabrica, é preciso ter o recurso, é preciso que ele venha, esteja previsto, é passível de execução. Então, o que eu vejo é cada vez mais uma imposição de custos ao município, uma retração de amparo e de custeio federal e estadual, né? Porque o Estado tem se escudado na questão da reestruturação do ICMS, que lhe retirou uma parte do dinheiro, do financeiro, não é? Mas a vida acontece aqui onde nós moramos. Acontece nesta cidade, Foz do Iguaçu. É aqui que está a deficiência, aqui que está o migrante, aqui que está a família carente. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós podemos fazer? Tem muito migrante que tem medo de ir na polícia. Ele não sabe que ele não está ilegal, ele só está irregular, indocumentado. Ele tem medo de ir até a polícia para dar ingresso no trâmite de regularização, enfim, porque ele acha que vai ser preso. Então, é papel nosso
com as nossas comissões, como o Joel falou, que dão vida à OAB, as comissões temáticas dos assuntos, por exemplo, essa de direitos humanos, de ir até onde está o migrante, de auxiliar, de dar apoio, dar amparo, em cooperação com a política pública. Porque nós estamos aqui. Se eu ando, não consigo andar um semáforo em que não haja uma família de venezuelano pedindo dinheiro, crianças sentadas no... E agora as barracas, né? Estamos com um sistema de barracas. Tem uma aqui próxima à Polícia Federal e vi que tem outra de novo lá embaixo, perto do Lembrasul, do antigo Lembrasul. Exatamente. Nós temos tentado resolver essas questões também. Entender, saber e buscar dar o encaminhamento para, por exemplo, essa pessoa que está com problema na expedição de documento que se acampou ali perto da Polícia Federal. Ele está morando no canteiro central da Avenida Paraná. Então, são questões que estão aí que incumbem a nós. E aí, o link que eu queria fazer é que, assim, não foi também uma imposição ou uma decisão da União sem conversar com os municípios? Sem conversar com os estados, né? Então, assim, eles tomaram uma decisão, né, a partir de uma articulação entre a Acnur, né, as Cáritas, e impuseram essa responsabilidade para os municípios, né, numa decisão, né, unilateral. O que eu vejo é que a União vinha num caminho muito bom, que é as organizações sociais vinham numa cooperação boa nas áreas de interesse comum, com possibilidade de parcerias, sem que isso se revertesse em responsabilidades trabalhistas e previdenciárias da administração pública, que era um problema anterior. Então, a partir do momento que as organizações sociais da sociedade civil passaram a poder ocupar esses espaços e trabalhar em parceria, foi bom. Mas, ultimamente, isso acabou sendo abandonado. Então, não se optou mais por esse caminho e essas organizações ficaram sem recursos. Por consequência, as pessoas lá na ponta ficaram sem atendimento. Existem dados assim extraoficiais do tamanho desse problema? Ou seja, quantas pessoas na cidade, quantos venezuelanos, antes a gente tinha os haitianos, existem esses dados ou não? Sim, o secretário Elias, secretário de Ação Social, ele tem mapeado todas essas, né? Ele tem tanto na casa de passagem lá, o pessoal que vem, que é mais venezuelano ali, mas tem bastante africano vindo também ultimamente. Então tem haitianos, isso mesmo, exatamente. Então ele tem mapeadas todas essas situações. As casas de passagem, as casas dia e toda a atenção que o município tem dado está custando caro, porque não existe contrapartida. Como a professora falou, antigamente, ou até há um pouco tempo atrás, essas questões eram consensuadas, eram trabalhadas, eram construídas e eram edificadas de maneira tripartite, município, Estado e União. A minha contrapartida é essa, a minha partida é aquela, e assim, hoje... Mas talvez eu acho que seja um problema de legislação, porque o decreto que regulamentou a lei da migração, na verdade, ele não atribui quais são as responsabilidades, né, dos entes federados, da União, Estado e Município, nem no tocante à prestação de serviços e nem no tocante ao financiamento dessas ações. Eu acho também que tem um sério problema aí na legislação. Nós temos problemas na legislação, por exemplo, na área de saúde, né, Joel? A pessoa tem um problema, ele não sabe se a responsabilidade é da União, do Estado ou do município. Aí é aquela história o advogado entra com a ação contra os três. Aí foi sendo construído na justiça, jurisprudencialmente, ou por entendimento entre as partes, por grupos de estudo e de trabalho, a divisão das responsabilidades, atenção básica, média e alta complexidade, para poder organizar tudo isso. É essa mesma questão. Às vezes você demanda o município para questões de atendimento migratório e o município faz sua defesa dizendo que isso é uma questão da esfera federal. Então, é esse emaranhado, essas dificuldades que o carente, que o pobre, que o indocumentado, que o estrangeiro tem em ser atendido no país.
Na saúde é mais tranquilo, porque, na verdade, o PEG Foz do Iguaçu é tudo responsabilidade do município, né? Aí a questão do financiamento, o município que corra atrás, mas a responsabilidade pelo atendimento é do município. Então, mas isso é uma questão lá atrás. Não, na verdade, o modelo, todas as políticas públicas, para que funcione adequadamente, o modelo correto é o da Constituição, né? Que ela seja executada de forma descentralizada. E isso acaba em que os municípios devam assumir todas as políticas públicas, para que o cidadão saiba onde procurar. Então, eu vou no prefeito, eu vou no secretário da pasta. A questão do financiamento, que é outra coisa, aí tem que ser discutido entre os entes federativos, ou seja, fazer como tem no Sistema Único de Saúde, a famosa pactuação, né? A União é responsável por financiar isso, o Estado por isso e o município por aquilo. Então é outra questão, né? Estamos caminhando para o encerramento. Eu estou vendo as sinalizações aqui da mesa. Como estamos de tempo? 5 minutos. Então, Luciano. Então vamos encerrando, né? Vamos encerrando mais uma edição do podcast Arandu. A gente tem uma tradição aqui, presidente, de dizer que se a entrevista está boa ou foi boa, a coruja pisca. Ah, é verdade. Então a gente sempre tem uma prova. Se a coruja piscar é porque foi boa, né? Então tá valendo. Legal, legal. Esse é o nosso medidor aí do bate-papo. Mas a gente queria agradecer, presidente, pela sua atenção, né? De bater esse papo com a gente e de traduzir um pouquinho do papel da OAB, desse novo momento, enfim, que eu acho que é muito importante, dentro do que a gente pretende também, que é justamente instigar essa questão, esse atendimento cada vez maior, essa proximidade cada vez maior com a comunidade, com as pessoas, com a sociedade. Então eu queria agradecer de coração. Eu quero pegar um gancho aqui, que você fez uma referência e ficou meio que solto, que é o seguinte: a percepção que você tem da OAB de uns tempos para cá, vamos colocar assim, né, mais recentemente, né, com mais visibilidade, mais presente nas redes sociais. E isso todos têm percebido. Realmente, os advogados, obviamente, acompanham, mas todos que acompanham as redes da OAB vão na segunda-feira ou no domingo mesmo, já tem a agenda da semana seguinte. Então, todo mundo sabe que comissão que vai trabalhar, o horário que vai trabalhar, a agenda da direção, da ordem, as reuniões que tem. Ou seja, as agendas são transparentes. O que acontece, as decisões que são tomadas, as reuniões que tem, os eventos que acontecem, são todos publicizados, né? E isso facilita, principalmente para o jovem advogado, porque eu vou falar uma coisa: quando eu me aposentei, até 2017, eu estava 100% focado na Itaipu, né? Não tinha tempo para contribuir. Quando eu me aposentei, eu procurei a direção da OAB. Falei, olha, eu tenho um certo acúmulo, eu acho que eu posso contribuir com as comissões. Fui presencialmente 2 vezes conversar com a direção da OAB. Em alguma comissão, alguma coisa, né, estou disposto a ajudar, quero participar. Nunca fui convidado e não sabia como procurar, como me inserir, já que, né, não consegui. Simplesmente com décadas de advocacia, né, apesar de afastado da militância direta na OAB, não consegui me inserir. Então, hoje, qualquer advogado olha lá e sabe que dia que a comissão, eu tenho interesse nesse tema. Veja lá a agenda da OAB, sabe que tem a reunião da comissão, vai lá, participa da reunião, leva a sua contribuição, leva o seu conhecimento, aprende, porque cada participação dessa é um processo de formação permanente nosso, né? Então, você vai se atualizando, né? Muita gente qualificada. Tem gente que se ilude, acha que o jovem advogado, esse pessoal é muito bom. Eu tenho ficado, Vitor, positivamente impressionado com essa juventude, né? Um pessoal muito qualificado, um pessoal muito bom, um pessoal, sabe, engajado. Então, eu acredito no crescimento da OAB cada vez mais, por isso essa provocação, né? Temos possibilidades, né, de ampliar a atuação da OAB dentro do seu escopo, né, daquilo que
que está no seu papel institucional, vem, né, acontecendo, mas eu ainda vejo muito ainda por fazer. Sim. Relativamente à nossa proposta, quando nós montamos a chapa para concorrer às eleições da OAB, um dos nossos pilares, uma das nossas propostas principais foi transparência, foi abertura. Essa foi a nossa proposta. Quando nós formamos as nossas comissões, nós fizemos chamada pública para todos os interessados. Nós divulgamos sempre, se você for no site da OAB de Foz do Iguaçu, tem lá o calendário. Você passa o mouse em qualquer dia, você vai ver o que tem naquele dia, qual a atividade da subseção naquele dia, qual a agenda do presidente, qual a agenda da diretoria, todos os dias. Todos os dias. Essa transparência foi uma promessa nossa de campanha e nós implementamos. Transparência nas ações, transparência nos recursos, porque veja, eu era advogado há 20 anos ou 21 anos, não tinha a menor ideia de como funcionava a questão financeira da ordem. E a nossa promessa de campanha era abrir as contas da subseção. No primeiro mês de gestão nova, nós publicamos o balanço financeiro da subseção. Tanto é que órgãos de imprensa me ligavam, me perguntando, mas você pode fazer isso? Você pode dizer quanto é que tem, o que está sendo gasto, para onde que vai o dinheiro? Não é que eu posso, é obrigação minha ser transparente. Eu não administro o meu recurso, não é o meu dinheiro, é o dinheiro de todos os advogados. Ele tem o direito, o advogado de Santa Terezinha de Foz do Iguaçu tem o direito a saber onde é que está o dinheiro dele, no que é que eu gastei, inclusive para eu ser cobrado a melhorar a respeito de certas ações ou corrigir erros que nós tenhamos cometido. Então, se você for lá, mensalmente tem o informativo das atividades da OAB. Não só a nossa agenda é transparente e pública, não só nossas ações são publicadas previamente, mas ao final, todos os meses, prestação de contas. E aí você vai ver, sobrou dinheiro, faltou dinheiro, no que é que foi gasto, no que é que tem. Então, isto foi promessa de campanha e isso nós estamos cumprindo. Dar impulso às comissões, estar presentes nesses conselhos todos da sociedade civil, participação efetiva em políticas públicas. Não só ter o assento, mas fazer uso do assento. Estar junto, propor, sugerir, trabalhar para isso. A OAB Paraná tem um comitê que busca prospectar novas fronteiras de trabalho para a advocacia. E Foz do Iguaçu é sui generis nesse aspecto. Então nós contribuímos com muitas ideias a Curitiba, nós contribuímos com ideias para a recuperação de créditos que a seccional aceitou, nós contribuímos com várias outras ideias que a seccional tem aceitado e tem dado uma repercussão muito boa e muito grande. Então isso nos enche de satisfação, isso nos mostra que estamos no caminho certo e a nossa transparência ela vai além. Todas as nossas redes, os nossos sites, se você clicar lá, você acessa a minha plataforma, o meu WhatsApp. Esta semana uma advogada me mandou uma mensagem. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutora. Ah, você respondeu? Sim. Posso te ajudar em alguma coisa? Ah, eu estou com uma situação assim, que está parada, uma situação lá, que não anda para frente nem para trás, eu já pedi várias vezes. Posso ver para você se por acaso o serviço público não está funcionando bem. Aí ela, nossa, muito obrigado. Eu nunca imaginei, eu escrevi para testar, mas funciona. Então, essa comunicação, se você clicar lá no link das nossas redes, todas as comissões, todos os presidentes de comissões, toda a diretoria, a nossa secretária, a nossa gerente, todo mundo, porque a gente está para trabalhar pela advocacia. Eu não sou mais do que ninguém. Na verdade, eu sou servo de todos. Estou aqui para trabalhar por todos. O advogado tem dificuldade? Não estou conseguindo atendimento em tal lugar. É papel da OAB? É. Então vamos atuar. É assim que funciona. É assim que a gente está tentando fazer, com transparência, com ação e tentando cumprir o que a gente se propôs. Muito bem. João de Lima.
Não, só agradecer, Vitor. Você sabe que a proposta do Arandu, né, Arandu em Guarani, sabedoria, é exatamente debatermos essas questões relevantes para a sociedade, trazendo sabedoria, trazendo entendimento, trazendo conhecimento, até para ajudá-los, né? Porque você pontuou aqui o modelo vencedor nas eleições últimas do governo do Estado. Às vezes a gente vota num candidato sem saber exatamente o que ele representa, né? O que aquela proposta representa. Depois vem a fatura. Nós éramos colegas de faculdade, você vai lembrar que o último semestre de Direito Penal, o professor Marcelo Dalladea, eu fiz 3 vezes. Por sorte que o Direito Penal não ia até o final do curso, né? Porque senão eu teria atrasado ainda mais a minha formatura. Eu fiz 3 vezes porque eu estava no enfrentamento, naquela oportunidade, indo a Curitiba, viajando muito e reprovei por falta, né? 2 vezes reprovei por falta, na terceira eu cuidei, para fazer exatamente o enfrentamento que impediu a privatização da Copel lá atrás com o Jaime Lerner. Então veja que nós fomos à luta, nas manifestações na Assembleia, né? Foi 1 ano e pouco naquele enfrentamento, até que a gente conseguiu atrasar o processo, né? Terminou o mandato dele, não conseguiu fazer, né? Teve o 11 de setembro também, ou seja, não... Aí agora, da noite para o dia, a Copel é privatizada no silêncio, na tranquilidade, ICMS é elevado. Ou seja, não há manifestação, Vitor. Isso que me deixa assim. Então, assim, o que me custou no passado, milhares de quilômetros rodados pelo Estado, né? Indo e voltando para Curitiba, visitando outras cidades, mobilizando a população para segurar desse que eu considero um grande patrimônio, um pilar de desenvolvimento do Estado do Paraná, que é a Companhia de Energia Elétrica, foi sem maiores consequências. Agora, ancorado no quê? Num voto que foi dado na última eleição, como você bem pontuou, né? Então é importante, não que esse podcast tenha essa pretensão, mas na medida do possível irmos debatendo, né? Para que a população entenda essa dinâmica, entenda o que acontece depois de um voto, né? Entenda a questão, por exemplo, do funcionamento das políticas públicas de uma forma geral, né? A questão da assistência, como que fica? Eu tenho direito, mas o município tem uma limitação de caixa. E eu fiz o contraponto, mas eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde. O município trabalha em cima de um orçamento e ele não pode fugir disso porque tem a lei de responsabilidade fiscal, entende? Então, o nosso desafio aqui é tornar esses assuntos, né, mais... apresentar para a população de forma simplificada, para que ela vá conhecendo, entendendo, e nos momentos certos está mais preparada para tomar suas decisões. Certamente. Agradeço muito o convite e estamos à disposição sempre. Desejo muito sucesso ao Arandu, excelente nome, e realmente o conhecimento é a base da mudança de estado mental, de atitude e de ação da população. Educação, discernimento e conhecimento. É isso. Sem falar que tu leva a xícara, né? Muito obrigado, eu levaria mesmo se não me fosse oferecido. Maravilha, então vamos encerrando e a gente volta na próxima edição com novos temas, novos convidados, sempre tratando de assuntos relevantes. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.